Siddhartha Gautama. Talvez você não conheça esse nome, mas você conhece sim a pessoa, tenho certeza. Ele morava no sul da Índia entre os séculos 6 e 4 a.C. Estamos falando, meu amor, do fundador do budismo. Ele mesmo, amor, o Buda. Que a gente sabe, né, que o budismo, ele às vezes é lido como uma religião, às vezes por algumas pessoas apenas como uma filosofia. E hoje vamos descobrir quem é esse Buda, meu amor, quem é, o que é ele, qual a história dele, o que é que ele falava. Vamos saber aí. Cara, namoro é sinistro. Namoro é sinistro. Mas antes de contar a história, eu posso falar agora resumidamente que a gente geralmente conhece ele o quê? Pela aquele trechinho, né? Que a gente sabe que ele ficou debaixo daquela árvore que se chama Bodhi, né? Eu vou colocar aqui a árvore, que ele ficou abaixo, atingiu o Nirvana, que é o nível máximo da espiritualidade, né? O estágio máximo da iluminação espiritual. É um estado além do sofrimento. E quando ele estava lá iluminado, meu amor, ele criou as 4 nobres verdades, né? Que vamos descobrir também nesse vídeo. Eu sei que é chato, gente, mas eu quero que vocês já deixem um like aqui nesse canal, porque é a única coisa que vocês podem oferecer de graça que vai me ajudar. Olha aí, é o like, se inscrever no canal, e juro que eu não vou ficar pedindo durante o vídeo, tá? Só vou pedir agora e no final. Se inscreva no canal, deixa o like já agora, comente que vocês já estão curiosos para saber o que vai acontecer nesse vídeo, o que vocês já sabem sobre Buda, e no final do vídeo também quero que vocês comentem o que acharam desse conteúdo. Mas é isso, gente, a história de Buda começa assim. Ele é filho de um rei muito poderoso, que ele foi profetizado ao seu nascer, no caso não o rei, né, o Siddhartha Gautama, que ele seria um grande líder espiritual ou um grande rei. E com isso, gente, o pai dele surtou e fez assim: olha, não, eu quero que ele seja um grande rei, meu amor. Que negócio de líder espiritual, claro que não. Esse bebê é uma desgraça. Queima logo essa porra aí. O negócio é ser rei, porque eu tenho que ter alguém pra fazer a sucessão. E aí, mamãe, ele começou a restringir o filho dele de tudo que era ruim. Só dava de bom do melhor. É luxo, é fartura, é saúde, música, juventude. Só perto de pessoas assim saudáveis. Pra poder ele saber só o que era bom da vida. E realmente, passou muito tempo só nesse glamour, só nesse luxo. Só que aí, gente, quando ele completou 29 anos, ele fez assim: não, meu amor, já estou maior de idade, eu quero conhecer o meu reino aqui que eu vou governar. Você não quer que eu governe? Eu quero saber aí qual é esse reino que eu vou governar, eu quero saber lá de fora. E aí o pai, com muita resistência, porque ele não queria deixar que o filho fosse lá fora, porque podia ser que ele visse alguma coisa de mal, de ruim, ele fez assim: não, vamos conhecer o reino. Só que aí antes ele pediu para limpar toda a rua, fazer uma limpeza assim, no sentido assim de tirar tudo que é de ruim, tirar tudo que é que pode afetar, que seja algo negativo, fazer com que ele só veja a parte boa da cidade, que ele vai governar, só o luxo, só o Leblon. E aí foi quando ele fez os 4 rolês. Brincadeira, gente, os 4 passeios, tá? Mas foi os 4 rolês que ele teve. O primeiro rolê que ele fez com o servo dele, ele viu um velho, né? Um idoso, né? E aí ele fez assim: gente, o que é aquilo ali? Aí o servo falou: O namoro é alguém comum que nasce, se torna criança, se torna um jovem, adulto e agora é o último estágio, vai morrer. Tá caindo tora. Aí ele falou assim: gente, as pessoas podem morrer? Aí o servo falou. É, gatinha. E aí ele falou assim: gente, e até então quer dizer que eu posso morrer e a minha família também. Eu vou morrer? Você vai sim. E aí ele ficou passado já aí, gente. Já ficou assim, impressionado com o que ele viu, porque ele não conhecia, ele não tinha contato, né? Ele tinha conhecimento sobre alguém que poderia ficar envelhecer, né? Tipo, a gente vai parar de existir, né? E aí no segundo rolê que ele teve, ele viu alguém doente. No terceiro, ele viu alguém morto. E, meu amor, no último ele já tava já desesperançoso já. No último ele viu uma pessoa, um viajante, né? Que ele era uma coisa assim, meio hippie, né? Que ele deixou todos os bens materiais para viver e buscar a iluminação espiritual, né? Aquele nível que você fica em paz consigo mesmo, em paz com tudo, né? Que não tem sofrimento, só tem paz, só tem harmonia, só tem coisa boa! Alegria, alegria! É pura alegria. Alegria, alegria. Alegria. Só que aí, gente, o nosso Siddhartha Gautama, o nosso Gal, Meu nome é Cal. volta pro palácio totalmente ansioso, né? Pensando em tudo que ele viu, refletindo sobre tudo. E aí ele decide, gente, sair do palácio e falar assim: não, amor, eu quero realmente viver assim, eu quero buscar. Porque quando a gente tem conhecimento com o novo, a gente não tem como lidar da mesma forma com a vida, né? Tipo, a gente
ver as coisas de forma diferente, a gente quer buscar novidade, a gente quer viver o novo, ver o diferente, ver coisas novas, outras coisas que podem ser boas também, né? É como se fosse um caminho escuro que ele encontra uma vela e ele vê que há mais que aquele lugar que ele já está, né? Imagina que você está aqui numa sala escura e você está com uma velinha assim, aí você vê outra vela e você fala, gente, será que dá para acender essa outra vela? Quando você acende outra vela, você adquire esse novo conhecimento, você vê um lugar novo, você vê uma coisa assim que pode sair daquele estado de inércia, né? E vai conhecendo outras coisas. E aí, gente, ele saiu do palácio e se juntou com as pessoas que estavam meditando, né? Aquele grupo lá de pessoas que estavam buscando essa nirvana, esse nível máximo, né, de iluminação. E ele só começou a se alimentar, meu amor, de frutos que caía da árvore. Nada mais que isso. E passou fazendo isso durante 6 anos. Nossa, gente. O jeito que você tá horrível. Só que ao passar do tempo ele começou a ter desnutrição. E com essa desnutrição, ele percebeu, né, gente, que o prazer extremo não é bom, mas também a precarização, a privação e o sofrimento extremo também não valia de nada. Que isso afeta até na hora da meditação, né, gente? Como é que ele vai ter sanidade para poder pensar em alguma coisa? Então, nem o prazer extremo satisfaz a longo prazo e nem o sofrimento e a calamidade, né, gente? A precarização, a privação de alimento. Então, ele chegou à conclusão que tinha o caminho do meio, né? Que ficava entre esses dois extremos. Que esse caminho do meio era o equilíbrio, né, gente? Como a gente já falou no vídeo anterior, que vai estar aqui nos cards, sobre o equilíbrio, gente. Sobre aquele caminho que nada é tão drástico assim, nada é tão extremo. A gente não pode se privar das coisas. A gente tem que sempre buscar não deixar pelo menos a balança quebrar, né? Sempre testando ali, testando aqui. E comendo, né? Sempre que for necessário. Mas tipo assim, se você quiser fazer um jejum pra poder, né? Porque parece que faz bem, viu, gente? Eu vou até tentar fazer uma pesquisa rápida. Faz aí, Agatha do futuro. Uma pesquisa rápida sobre o jejum, que faz bem pro corpo também. Você ficar um tempinho sem comer e depois voltar a comer e fazer uma alimentação assim, controlada. Nada, tipo assim, deixei de comer dias e dias. Não, isso aí faz mal pro corpo, gente. E pra mente, consequentemente. E aí, gente, durante essa jornada, né, que ele tava já desnutrido, depois de 6 anos, né, só comendo coisa que a árvore dava pra ele, né, caía os frutos das árvores, ele encontrou uma jovem que foi dar comida pra ele, porque achava que ele era um espírito tão branco que ele tava mais alvo que a neve, né, tava pálido, tava muito magro. Ela achou que foi o espírito, gente. Ela fez assim, gente, o espírito, ele vai me ajudar em alguma coisa. Mas aí ela foi dar comida pra ele e ele aceitou. Só que acontece, tem uma regra, né, que foi estabelecida entre eles mesmos, né, entre eles, os colegas viajantes deles, né, que estavam buscando iluminação, que era não comer nada externo às árvores, né, e ele comeu. E aí, meu amor, aí foi bronca, porque a galera abandonou ele, falou assim, olha, meu amor, você traiu o movimento, traidor, sai daqui perto da gente. E daí, sem amigo, né, e sem jovem, sem comida nem nada, pronto, ele foi caminhando com o caminho dele, né, com o espírito de andarilho, saiu passeando por aí e achou uma árvore, que foi a árvore famosa, a bode, né, e fez assim, não, vou sentar aqui debaixo dessa árvore e começar a meditar. E gente, ele meditou, viu? E bastante. Ele passou, sabe quantos dias, gente? 49 dias meditando. Não sei se sem comer, sem beber nada, eu não sei, eu acho que provavelmente sim, né? Eu tava meditando, eu tava tentando. Eu acho que só comendo correia do que a árvore bode provavelmente dava pra ele, né? Alguns frutos. E debaixo dessa árvore meditou por 49 dias e aí ele já tava com 35 anos. Foi quando ele alcançou o nível máximo de iluminação, gente. O Nirvana, gente. Que é aquele nível que você transcende o sofrimento, gente. Você não tem, você não lida com as coisas dessa forma assim, caótica, desesperada. E você chega àquela paz interior, aquela coisa assim que nada lhe abala, entendeu? E eu só quero fazer um parêntese, porque toda essa história, gente, eu estudei no canal Epifania Experiência, que eu vou deixar aqui nos cards, que é um canal muito bom, gente, faz muita reflexão boa, né? E eu estudei essa história dele nesse canal, e em outro canal também eu vi uma coisa relacionada a isso, né? Esse momento que ele tava meditando, que ele foi tentado várias vezes, né? Por demônios, vamos dizer assim, por provocações, né? Tentações, querendo oferecer o quê? Mulheres pra ele, pra poder se distrair do foco dele, da concentração, que era buscar a iluminação. E foi um monte de tentação, gente. Foi dinheiro que foi oferecido, foi um monte de coisa. Foi que nem a questão de Jesus, quando estava no deserto, o diabo testou ele. E, meu amor, ele não caiu nessa tentação. Passou 49 dias intacto e chegou à iluminação, chegou ao Nirvana. E daí, então, ele se tornou aquilo que a gente conhece, o Buda, que significa aquele que despertou.
gente, esse nome tem um significado forte. Aí ele despertou, né? Ele encontrou essa paz de espírito máximo, esse nível de espírito, esse nível de espiritualidade máximo. E com isso ele criou as 4 nobres verdades. Número 1, a verdade sobre o sofrimento. Então, gente, antes disso, eu queria deixar uma diferenciação clara, né? Porque tem uma diferença entre dor e sofrimento. Dor é aquele sentimento, quando você sente que... Quando o corpo identifica que algo tá errado e você sente, né? Como se fosse um sensor que tem pra você ver que tem alguma coisa que você precisa prestar atenção. E sofrimento é como você lida com a dor, aquela lamúria, aquela lamentação que você tem, a reação que você tem à dor, como você lida com a dor, né, o sofrimento. E aí, nessa primeira verdade, que é a verdade sobre o sofrimento, ele fala que a vida educa. Mas não, gente, não é sobre educar, né? E também eu acho que pode até servir também disso, né? Que a vida dá a lição pra você, muitas vezes, né? Coisas que acontecem que você aprende e você não repete mais. Ou repete milhões de vezes. Só que educa, gente, não tem uma tradução muito exata, né? As pessoas leem isso como sofrimento, né? A vida é sofrimento, a vida educa. Mas não tem uma tradução exata, né? Educa pode ser uma mínima insatisfação, daquela mais boa, possível, mais leve, mais tranquila, né? Qualquer incômodozinho, qualquer descontentamento, até as situações mais dolorosas, mais difíceis, mais complicadas de se lidar. A vida tem tem esse sofrimento. Isso aí é uma verdade. A segunda verdade é sobre a origem do sofrimento. Qual é a origem do sofrimento? Segundo o Buda, é o nosso desejo. O sofrimento é causado pelo desejo, que quando a gente atinge esse desejo, quando a gente realiza esse desejo, assim que satisfeito, a gente muda de desejo. A gente não consegue apreciar aquele desejo realizado, a gente sempre quer mais, sempre quer mais. E o desejo pode ser a fama, o status, né? O amor, o sexo, né? Assim que a gente realiza, a gente fica nessa impermanência de querer sempre mudar, sempre querer algo novo, sempre querer o que vem a vir, né? O que está por vir. A terceira verdade, gente, é sobre o fim do sofrimento. Que o desejo, gente, o problema do desejo não é porque a gente não conseguiu alcançar, é porque o problema da gente é o apego pelo resultado externo ao desejo, né? Que a gente baseia a nossa vida em realizar aquele desejo, porque se a gente não conseguir realizar, a gente fica mal, a gente fica frustrada. Só que, tipo assim, a gente pode basear a nossa felicidade, nossa vida, nosso prazer só naquele desejo. A gente tem que viver a vida e a gente vai sonhando, vai desejando, vai planejando. E como falou Ali Ibn Abi Talib. Ele falou algo que eu vou resumir aqui, né? Mas eu vou colocar a frase dele aqui. Mas, resumidamente falando, tenha o desejo, mas não deixe o desejo lhe ter. Entendeu? Não faça o que ele lhe prenda, né? A viver o momento, viver o agora, viver a sua vida. Entendeu? Não faça com que ele determine a sua felicidade. Entendeu? Você pode desejar, não deixe de desejar. Mas não faça com que isso lhe controle, lhe consuma. E a quarta verdade é a verdade do caminho sobre a cessação do sofrimento. Que é justamente o caminho do meio que Buda já falou, né? Que a gente tem que fugir desses extremos, né? O extremo do prazer, que sempre é muito bom, sempre é muito luxo, e da privação, de você se privar de tudo a todo momento, entendeu? Você tem que ter todo esse negócio, né? Ir pra lá e pra cá, ir testando, e balançando essa balança. E não deixando ela quebrar, né? Como já falamos no vídeo. Para Buda, o caminho do meio é escolher esse caminho da moderação, da harmonia, entendeu? Para você saber aproveitar as coisas de fato, né? Saber apreciar os momentos. E essa questão também da primeira verdade, gente, que eu não falei antes, mas tipo, a verdade sobre o sofrimento, né? Ela tem uma questão que é muito essa questão da insatisfação, né? Que a gente sempre está insatisfeito. Pode ser uma insatisfação simples ou uma situação mais dolorosa. E tem essa questão daquela frase que a gente conhece, né? Que é a ânsia de ter, né? E o tédio de possuir. Mas eu acrescento, é a ânsia de ter, a gente quer ter muito. Aí o tédio de possuir, quando a gente consegue, a gente já quer outra coisa. Ou o medo de perder também. Ânsia de ter, tédio de possuir e medo de perder. Porque a gente fica com medo que aquilo passe logo. Ou quando a gente reconhece que a gente tá desvalorizando muito, né? Tipo, pensando assim, a gente já quer outra coisa. A gente fica pensando, nossa, isso que eu tenho aqui eu vou perder, porque eu não tô sabendo reconhecer de fato que eu consegui valorizar o que eu já tenho, né? Então a gente precisa valorizar o que a gente já tem. E feito essas verdades, né, nesse momento de iluminação que ele teve, esse momento de nirvana, que ele conseguiu concluir todos os seus pensamentos, todas as suas reflexões nessas 4 verdades, esse caminho do meio, que é a quarta verdade, ele dividiu em 8 partes. E essas 8 partes, eu vou falar na parte 2, né, meu amor? Haha, que eu vou dividir em 2 partes também esse vídeo, falando em partes, né, gente?
Esse vídeo vai sair no sábado, amanhã assista a parte 2. Tá, aqui vai sair sobre o budismo, sobre Buda, né? Essa continuação dessa história, o caminho óctuplo que a gente vai falar, comentar. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se preocupe que a gente também vai falar sobre o que rodeia, né, o budismo, né? Que é o quê? Eu acho que você já sabe que a gente vai falar ou na próxima final de semana, ou talvez no meio da semana. Não sei se eu vou postar esse vídeo no meio da semana. Eu acho que eu vou postar só no próximo final de semana mesmo. Mas a gente vai continuar esse assunto que é muito importante. Se inscrevam no canal, curtam, comentem o que acharam, ative o sininho para receber a notificação quando o vídeo chegar, você já saber que tem vídeo. Não precisa assistir na hora que vocês receberem o vídeo, assiste depois, quando você estiver com mais vontade, quando estiver fazendo alguma coisa, como eu disse, né? É um tipo de vídeo que você vai assistir quando estiver fazendo faxina, quando estiver comendo alguma coisa, quando for almoçar, quando for jantar, ou quando for dormir também, antes de dormir. E é isso aí, gente, é conhecimento para agregar. Um beijo, até o próximo vídeo e vamos voltar a falar do caminho do meio, o caminho óctuplo, que Buda concluiu aí.